Fala, gente, voltamos aqui dessa vez para falar dos Reinos da Ruína, que finalmente deu uma explicação da motivação da vingança do Adonis e também expandiu um pouquinho mais do mundo, mostrando um pouco mais do como é que é os arredores dos reinos também. Vendo que a gente só conhece um reino e mostrou um pouquinho mais dos arredores, melhor dizendo. E esse episódio também foi um pouquinho mais de respiro, como vocês puderam ver no decorrer do episódio. Eu vou falar aqui o que eu achei de mais interessante e curioso também. Então se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo e vamos embora. Bom, o episódio começa mostrando como é que o Adonis escapou de ser fuzilado lá daquele dispositivo de teletransporte. No meio dele, ele modificou as coordenadas para um outro lugar. E a Doroka queria ficar lá porque aparentemente tinha sobreviventes das bruxas. Eu não sei por quanto tempo elas vão durar depois de tudo aquilo, mas vamos lá. E bom, eles vão para um lugar deserto lá, literalmente é um deserto, que mais parece como se fosse um fundo de um oceano. Eu vou explicar o porquê mais um pouquinho mais à frente. Mas o ponto é que eles vão tendo uma discussão, o Adonis ainda quer continuar a vingança dele, e a Doroka quer que ele pare porque, segundo ela, isso não vai curar as feridas dele nem vai trazer a Clove de volta. O que é verdade, mas ele tá pouco se lixando com isso, porque ele viu também as memórias dela dizendo que ele achava que ela era uma louca porque ela queria, simplesmente porque queria paz entre os humanos e as bruxas. Isso, tendo em vista tudo que foi que aconteceu, provavelmente ela é, mas ainda assim é uma opção válida, porque depois de todo esse massacre alguma coisa tem que acontecer para eles pararem, porque senão danou-se. Mas o ponto é, ela ainda vai brigando com ele, chamando ele de menino mimado, que até que é verdade, e ela também é chamada de menina mimada. E aí ela prende ele no chão e ela vai questionando o porquê que ele quer continuar se vingando, dizendo que isso não vai trazer a Clove de volta, não vai curar as feridas dela. Aí ele fala que ele quer fazer isso porque se ele não fizer isso, ele sente que não vai estar mantendo a memória da Chloe viva. Se ele parar de se vingar, tudo que sobrou da Chloe vai desaparecer. Para ele, a vingança é como se ele tivesse mantendo a memória da pessoa viva, o que até que é relativamente plausível. Eu até concordo com isso, mas ainda assim não acho válido a coisa toda, não é para chegar tão extremo assim. Mas bom, dando prosseguimento, ele obviamente está ferido, acaba meio que desmaiando. Eles são encontrados por um pessoal de motoqueiros. E aí levam eles para por que parece ser meio que um assentamento de pessoas que fugiram dos reinos, escravos ou refugiados. E eles resolveram se juntar para meio que formar uma comunidadezinha lá. O Adonis está lá, a Doroka também. E aí o chefe deles, que parece um Zé Droguinhas, todos aí parecem Zé Droguinhas, mas aí o Adonis acorda, pergunta pela Doroka, o que já é quase meio que uma motivação para ele começar a gostar dela, e isso tá mais claro mais pro final do episódio, que eu já vou falar. E aí o chefe desse lugar, o Pontio, ele mostra lá o lugar e tudo que eu já falei. E é aí que entra a parte do possível fundo de um oceano, porque o lugar onde eles estão é o casco de um velho navio, já há muito tempo desgastado, enferrujado. Eu acho que aí podia ter sido o fundo de um oceano. E o reino onde eles estavam também estava no fundo de um oceano. E lembram do que eu falei daquele negócio sobre os humanos estarem destruindo o ecossistema uns vídeos atrás dos reinos das ruínas? Pronto, eu acho que é aqui que entra a parte prática da coisa toda. Mas, bom, continuando, o chefe desse lugar fala que a Doroka é muito bonita e que ela dá uns belos gritos e ela tá gritando lá. Parece que ela tá sendo atacada, por assim dizendo, não vou falar a palavra pra valer. Aí o Adonis sai em disparada lá pra salvar ela. E aí mostra que ela só tava andando de moto.
Foi uma baita quebra de uma expectativa nessa, porque eu vou confirmar, eu achei que ela tava sendo atacada, mas não. Eu ri muito dessa cena dela toda desengonçada lá na moto, dando uma empinada lá, toda sem jeito, fica girando lá. Enfim, ela continua lá, toda desengonçada, o povo vai tentando, vai, se ajeita aí, fica de, levanta o quadril, ajeita os joelhos, usa eles como amortecedores, mas ela não leva o menor jeito pra isso. E ninguém pode julgar ela não. Quando alguém pegou na moto pra ela, quando alguém pegou, quando algum de vocês pegou na moto pela primeira vez, eu aposto que foi quase a mesma coisa, todo sem jeito, todo desengonçado. Mas dando prosseguimento, ela nota que o Adonis está vivo e ela cai no chão de novo. E ela pergunta se ele tá bem. Pô, menina, tu tá mais ferida que ele. Tava toda lá, machucada, sangrando. E aí ela entrega uns bonequinhos que parecem um símbolo da paz pra ela, mas ele rejeita. Esse cara é meio sacana. E eu preciso dizer, finalmente um pouquinho de paz, um pouco de respiro. Esse é um episódio de respiro pra toda essa movimentação, toda essa raiva, luta, coisa de vingança e finalmente um episódio mais calmo pra gente relaxar, pra poder se acalmar e processar tudo. E bom, ele continua aí a farra, eles dão uma festinha pro povo que tá feliz por achar mais pessoas e tem uma parte com um velhinho que eu rachei de rir também. É que o velhinho, com aquela visão de atirador da lupinha lá, ele olha os peitos dela e ele vai atacar ela. Ai meu Deus, a coitada da idade, minhas mãos estão se mexendo sozinha. E aí ele parece que conseguiu pegar ela, mas não, era só uns bolinhos lá que tinha. A Doroca conseguiu escapar da mão pervertida dele. Essa menina é esperta, apesar de ser meio bobona, mas ela é esperta. E bom, eles vão continuando se divertindo aí, dando risada, e alguns devem estar achando, pô, essa menina tá doida mesmo, porque os amigos dela morreram e ela tá de boa assim. Isso já fala, mas primeiro vem o Adonis que pega a fórmula da bebida e modifica para um sonífero. E parece que ele vai matar eles, mas não vai, porque eles consideram esse pessoal uns lixo, muito menos que humanos, então não vale a pena matar eles. Pelo menos alguma bondade ele tem. Mas tem outra coisa que ele fala, que é essa menina tá com certeza doida, porque ela teve os amigos dela mortos e tudo mais, mas ela diz que ela não tá fazendo isso por gostar, é uma questão de necessidade, pra questão de sobrevivência, porque se descobrirem que ela é uma bruxa, ela pode morrer. O que é verdade. Então ela precisa disso pra se misturar com as pessoas, mas ela não tá feliz, ela tá chorando, ela ainda tá muito triste. E o Adonis abandona ela porque ela não é útil pra ele. E também ele diz uma coisa que é bem interessante, que no mangá e no anime foi um pouquinho diferente, mas a essência é o mesmo. No mangá ele diz, fique viva. No anime ele diz, não se torne como eu. E ele tá dizendo que não quer que ela se torne uma pessoa cheia de vingança, porque isso é basicamente uma doença, que nem como o Goblin Slayer, que tá passando nessa temporada. Eu não estou assistindo, gente, infelizmente. Mas o ponto é, o negócio é, a vingança nunca é uma solução boa, porque segundo as palavras do nosso querido Senhor Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena, o que é verdade. Mas o ponto é que ele vai embora, deixa ela e ela fica meio que tristonha por ter perdido um amigo. O povo achava que ela era o namorado dele. Mas o ponto é que o chefe lá, que apesar de ser meio, parecer um Zé Droguinha, mas é muito gente boa, ele é muito legal. E aí volta pro Adonis, mostrando que tem alguém perseguindo ele. E aí vem aquela parte de ele possivelmente estar se apaixonando por ela, porque ele pensa em tudo que ela falou, dizendo pra ele não querer se vingar, pra ele parar com isso, pra se curar desse veneno que é a vingança. E ele fica em choque. E ele fica com raiva pensando nela, porque ele sabe que ela tá certa, mas ele não quer aceitar. E também vem a discussão da Doroca com o chefe,
que esse tipo de coisa, tudo é relativo, o que é verdade. E esse mundo é tão doido, uma coisa tão louca, porque você tem vontade de fechar os olhos para tudo isso. E o Adonis escolheu a vingança. E vingança também é relativa, porque para alguém isso pode ser uma coisa boa, para outra não. Pro Adonis é, pra Doroka não. E aí a Doroka, no meio disso tudo, a Doroka resolve tomar uma decisão que ela vai com ele. Até mostra que ele tava perseguindo o Adonis. E era ela. Ainda toda desengonçada na moto. E ele resolve aceitar ir com ela. Ela dizendo que não vai atrapalhar, mas só deixando ele pra trás lá com a moto. Esse episódio foi legal, foi muito divertido. Eu gostei dele. E acabou o episódio com os dois indo por aí, viajar por aí pra conhecer melhor do mundo e tudo mais. E aí vem o próximo arco do anime, que vai ser essa viagem entre esses dois. E bom, eu gostei do episódio, gostei das questões levantadas sobre vingança e tudo mais. E também, bom, a partir de agora vai ser assim. Como o Adonis é totalmente a favor da vingança, a Doroka ela é mais ponderada, então ela vai equilibrar. Os dois vão ser os dois lados da moeda sobre essa questão de vingança. Com ela sendo a possível âncora moral dele, para ele não ir tão longe nesse negócio de vingança, para ele se acalmar, para ele conter mais a raiva dele. E vai ser assim daqui pra frente, eu acho, gente. Mas é isso, e eu gostei também do episódio e fica aí a recomendação sobre essa história de vingança. E é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem o like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.